Sejam bem-vindos, meus caros viajantes. Vamos fazer mais um passeio, uma das belas praias aqui da região norte da ilha de Santa Catarina. E eu convido você então para acompanhar mais esse passeio virtual comigo, Paulo Nishi, aqui no Trips e Flix. Bom, no acesso principal a gente ainda encontra estacionamento, R$20. Banheiros químicos. As vagas são poucas, então você tem que dar uma madrugada, mesmo porque ainda tem alguns motorhomes que devem pernoitar. Então é bem complicado estacionar. Ah, é mais um motorhome do vizinho. E é uma bela praia. Aqui é a Praia Brava. Bom, eu quero destacar que essa praia, ela tem ondas fortes, então para banho ela é bem complicada. Se você quer praias mais tranquilas, tem a vizinha, a Lagoinha do Norte, que tem vídeos aqui na nossa playlist. Ou também, né, Canasvieiras, Jurerê, Praia do Forte, Daniela, que são ótimas opções para um banho mais seguro. Uma praça muito bem cuidada, né? Aqui o parquinho da Brava para as crianças, bancos, uma academia ao ar livre para todos os gostos e todos os preparos físicos. Que ambiente agradável, banco à sombra, um jardim bem cuidado. A associação de moradores manda muito bem. Câmera de segurança. Um calçamento para que você atinja toda a orla, passando pelos belíssimos condomínios. Aqui tem um alto padrão de renda. Então a gente vê que isso reflete também na infraestrutura. Lixeiras bem cuidadas, ducha gratuita e recomendações aí da Praia Brava. Aproveite o sol, sinta o sol, caminhe descalço na areia, pegue boas ondas, cuidado para não se afogar, isso é o mais importante. Então todas essas recomendações e essa bela paisagem da Praia Brava. A mata, o mar, a areia e esse belíssimo dia de sol, trazendo você para mais um passeio pelo paraíso. Está anunciando voos de parapente. A gente tem um morro onde se fazem saltos de parapente. A gente vai iniciar o nosso passeio indo à parte direita. Eu quero percorrer toda essa extensão a mostrar as belezas de mais uma praia no norte da ilha. Uma região que tem um vento predominantemente forte. Em razão disso, propício aí para os parapentes. Você quer que eu pergunte quanto que é o parapente? Você também. Vamos ver. Aqui, ó. OVNI parapente. Tem aulas de surf também. Se tiver alguém ali na barraquinha, eu vou lá e pergunto. Opa, bom dia, tudo bom? O voo de parapente está sendo quanto? É R$300.
390. 390? É, de 15 E ele a 20. sai lá de cima ou aqui de baixo mesmo? Não, a gente sai lá de cima, né? Lá de cima, né? Hoje lá. Ali no Nordeste é aqui daí. Sim. Dependendo do vento, aí sai de uma das duas posições, né? Aquela rampa ali, ou se não a outra rampa ali. Sim. Tá ótimo então, hein? E Aí dá mais ou menos quanto tempo aí de carro, entendeu? De caminhonete. Ah, que legal. Se for naquele lá, a gente vai de caminhonete até um pedaço, depois tu... Aí tem a trilha. Isso. Beleza. Aí aqui não, aqui já vai até lá em cima no campo. Beleza. E dá quanto tempo mais ou menos de voo aí, só pra gente saber? De 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos? É uma beleza, né? Ah, é bem legal. Beleza, Pilotos então. são 30 anos de experiência. 390 sem vídeo e 490, 100 reais a mais com vídeo. Tá aí bom. tem a GoPro, já tem a tudo. Aí, pau de selfie. Sim, beleza. E aceita Pix, cartão? Tudo, né? É, valeu, obrigado, viu? Aí. Obrigado, amigo. Obrigado. Atrasado. Feliz Natal. Isso aí. Vem voar com a gente. Opa, aí. Tchau. A dica, se quiser um voo de parapente, tá aí. 390 reais para você ter essa experiência. Quer fazer? Então me ajude, eu tenho que ganhar muitos views pra gente poder juntar um dinheirinho e voar de parapente. Bom, mas é interessante, fica a informação, uma curiosidade que pode ser útil, despertar alguma vocação, uma vocação voadora. O vento tá bem forte. Vocês viram, né? São duas as opções aí de decolagem. Mas vamos continuar o nosso passeio. As areias, eu gosto aqui das areias. Olha só, areia branquinha, fininha, fofinha. Daquele tipo de areia que quando você se molha, nossa, você vira um bife à milanesa. Condomínios à beira do mar. Outro estilo, hein? Olha lá, o surfista já preparado aí para pegar essas belas ondas. Como eu disse, o mar ele não é amigável para banho. Muito cuidado, tem muitas bandeiras vermelhas, praticamente toda a praia tem bandeira vermelha. Por aí você já sabe, né? A bandeira vermelha, ela indica vários tipos de perigo. Um dos piores são as correntes de retorno. O que são essas correntes de retorno? Quando você é pego pela corrente de retorno, ela te joga lá pro alto mar. E não adianta você nadar contra. Você nadar contra, você vai se esgotar e vai acabar desmaiando de tanto esforço. A alternativa é quando você é pego por uma corrente de retorno, que você nade para as laterais, para tentar fugir desse fluxo. É uma medida de emergência e a prevenção já começa aí, não entrando na água. Mas se entrar e tiver numa situação como essa, aí fica a dica. Ó, aulinha de surf. E lembrando, né, que Florianópolis, ela historicamente faz parte aí do circuito internacional de surf, devido à qualidade das suas praias, né, suas ondas. Um dos ícones mais famosos é a praia da Joaca, a Joaquina. Eu vou dar uma passadinha nessa temporada para atualizar os vídeos, mas se você quiser
dar uma conferida nos vídeos anteriores. É uma grande pedida para você curtir o verão, sendo surfista ou não. Vamos ver como é que tá a água. Só ver, eu não vou sentir a água. Olha que maravilha. Coisa linda. Pescadores apostos. A Praia Brava, ela também está no circuito, no caminho brasileiro de Santiago de Compostela. Então a gente vem lá da Lagoinha do Norte, atravessa aqui o Morro do Rapa e caminha toda essa região até a direita, onde iniciamos outra trilha. Essa outra trilha vai levar até a Praia dos Ingleses. Esse é o famoso Morro das Feiticeiras. Que a gente consegue atravessar sem molhar os pés. Você tem que tirar o tênis, né? Eu acho que fazendo um duplo twist carpado, pousando grupado, acho que dá. Não tem como filmar, mas já vi um caminho aí. Vamos lá. Tá vendo? Aqui a gente tem um banquinho de areia. A gente vem por aqui, ó. Viu? Fácil. Infelizmente esse córrego é um dos pontos de contaminação da praia. Então eu sempre fico alerta. Você sabe, você que já me acompanha, eu evito cruzar esse tipo de superfícies. Eu vou mostrar o início da trilha, né, que acompanha ali o caminho brasileiro de Santiago. É uma trilha nível médio. Aqui o cartaz, ele tá apagado, né, mas é o caminho do Morro das Feiticeiras. Ele tem uma extensão de 1.810 metros, 45 minutos, acessibilidade limitada. É uma trilha de nível médio. Ela é muito bem demarcada, então você não tem perigo aí de se perder. Bom, eu fiz esse caminho brasileiro, é maravilhoso, paisagens incríveis, é um nível de dificuldade de médio para difícil, porque são várias trilhas que você tem que percorrer, a distância que você tem que caminhar também pelas areias das praias, mas é recompensador, maravilhoso. Eu estou até pensando em refazer, então deixa aí nos comentários se você quer fazer essa trilha comigo. Então deixa aí nos comentários, me incentive que eu refaço. Dependendo da quantidade aí de pedidos, a gente vai caminhar juntos pelo caminho brasileiro de Santiago, mostrando todos esses detalhes. Vamos continuar? E como eu gosto de mostrar tudo que eu falo, aqui nós estamos no site do IMA, onde mostra a balneabilidade. Essa bandeirinha vermelha que a gente tem é exatamente esse ponto. Ou seja, esse rio está contaminando as belas águas da praia. Cuidado, muita atenção. Sempre consulte a balneabilidade para que você de repente não contraia alguma doença de pele, uma virose, diarreia.
não estragar a sua bela experiência aqui nesse lugar maravilhoso. Vamos lá. Vamos continuar um pouquinho adiante. Eu quero te mostrar a bela visão que a gente pode ter nessa pequena enseada. Na região das pedras, ele tem que tomar um certo cuidado. Tem uma trilha que a gente pode pegar por aqui. Tá vendo? As pedras até parece que formam uma escada. Ó, se deram uma arrumadinha também, né? Mas é um caminho pra gente tirar fotos inesquecíveis, contemplar essa beleza toda, uma região especial. Acompanhe comigo, deslumbre-se com essas imagens. Praia Brava. É hipnotizante essa maravilha. Tem uma pequena trilha que leva a outro mirante. Dá só uma espiadinha, A gente não vai fazer toda a trilha. Hoje não é dia de trilha. Mas é uma trilha bem marcada. A gente atravessa uma região de mata, um sombreamento. É importante sempre destacar que em trilha a gente nunca pode fazer após chuvas. Não é o caso, né? Não choveu. Então tá bem sequinha. Olha lá, borboletinhas para você. Nos dando as boas-vindas. A bela flora dessa região, Mata Atlântica. Vocês precisam conhecer esse lugar. A mata, ela é tão refrescante, mesmo com altas temperaturas, ela dá essa amenizada no clima. E nos oferece muitos presentes, muitas recompensas. É só a gente ter olhos e uma sensibilidade para poder contemplar, admirar a bela natureza. Eu só vou mais ali. É sempre assim, né? Mais ali, daqui a pouco a gente está lá na Praia dos Ingleses. Não. Vamos caminhando, a gente está contornando aqui a parte mais ao norte da ilha. E justamente essa região é o extremo leste. Tem uma ponta ali que fica bem ao leste. Mais ali para Praia dos Ingleses. Tá vendo? É bem demarcado. Não precisa ter medo, mas tem que ter atenção. Nunca subestime lugares como esse. Bom dia. Olá, como vai? Olá. GoPro. Aí, viu? Nossos queridos vizinhos
aproveitando essa beleza. Então faça o mesmo. Aproveite, desfrute dessas maravilhas. Esse é o meu presente para você inscrito no canal. A gente vai pegar só mais um mirante. Só mais um mirante, viu? A mata é um pouquinho mais fechada. Praticamente onde nós vamos é até um refúgio de pescadores. E eu vou ter que descer isso daqui para mostrar. Mas vale a pena. Aí uma outra oportunidade a gente faz toda essa trilha. Quero mostrar a próxima visão. Mas ali na curva já tem uma visão da enseada. Bem aqui. É aqui que eu queria chegar em vocês. A trilha então ela continua. Ela vai contornando toda essa parte do chamado Morro das Feiticeiras. E olha, a paisagem. Que momento. Que maravilha. Muito bom tê-lo aqui na minha companhia para eu poder partilhar todas essas belezas. É bonito, mas a gente tem muita praia para te mostrar. Então, vamos. E se você quiser conhecer a trilha, escreva nos comentários. Aí eu renovo as minhas experiências de trilha. Bom, a Praia Brava, como eu havia dito, é uma praia mais voltada aí ao surf. E agora que você já conhece esse outro lado, que é justamente o lado do ecoturismo, senderismo, as trilhas são uma excelente atração para esse contato com a natureza. E é tão bom quando a gente dispõe de tantas opções que tudo isso faz com que Florianópolis seja realmente um dos destinos mais procurados do mundo, segundo a última pesquisa feita aí pelo Booking, que justamente consegue agregar todas essas riquezas, não só de praias, mas também de matas, a preservação ecológica, sem contar também na receptividade aqui dos manezinhos, que é como são chamados os habitantes aqui da ilha. Sem palavras. Se eu começar a falar, eu vou ser repetitivo, porque é deslumbrante. E que bom que você está comigo. Ah, mais uma borboletinha. Dos caçadores virtuais de borboletas. Ó, estão me circulando.
São esses pequenos momentos que constroem a felicidade, o bem-estar. As pessoas se arriscando. Perigoso, hein? Então, cuidado, né? Não coloque em risco a sua segurança por uma selfie. Você vê, aqui a trilha é segura. Aí vai caminhar ali pelas pedras molhadas que não conhece. Vai chegar lá na frente, vai ter que voltar, porque não tem passagem. Fico alerta. E vamos iniciar nossa caminhada mostrando a bela Praia Brava. Vamos lá, primeiro vamos descer daqui. As famílias chegando. Agora sim, são 9h24, a gente vai iniciar o percurso. Vamos pular o riozinho podre. Sim, está contaminado. Está contaminando. A plaquinha. Perigo. Como eu costumo dizer, ouça a sinfonia da natureza. É um ambiente inspirador, né? A corridinha, banho de sol. Banho de mar só com muita atenção. Mas essas águas, elas hipnotizam. Parece até um canto da sereia. Vai te chamando, te convidando. Bom, primeiras horas da manhã, é com movimento relativamente bom, onde tem os condomínios, a frequência dos banhistas é maior. Tem uma fila de surfistas só aguardando a melhor onda, ou as melhores, né? Olha lá o joguinho com a bolinha. Tá bom, hein? Um treinamento cardiopulmonar interessante. Vou dar uma conferida aí nos surfistas. Continuando a caminhada, a gente fica entretido, tava fotografando.
proteção. A gente caminha de ré. Bom, atividade física. Meditação. Olha o tamanho do degrau. Mas aqui não foi feito nenhum processo de alargamento. O que acontece é que, como foram movidas as areias para a praia ali dos ingleses, que é do lado, então houve também uma deposição aqui dos sedimentos de areia. O mar vai ficando revolvido, a maré acaba trazendo e acaba presenteando as praias vizinhas também com uma boa quantidade de areia. Um vento agradável. Amanhã de domingo, dia especial. Por que especial? Porque a gente está caminhando nessa maravilha. Isso já faz o dia ficar especial. Pelo menos no meu ponto de vista, eu gosto bastante. A parte do acesso do qual nós viemos. Continuando, tem o ponto do ônibus, a base de guarda-vidas. São várias. E a região ela precisa muito, em razão das correntezas e das ondas. Não adianta, por mais que você coloque os avisos de perigo, as pessoas não se dão conta. Ampla faixa de areia. Um movimento bonito. Os turistas, um desfile de moda à praia. É muito bom ver esse movimento. Imagens bonitas do verão de Florianópolis. No momento 25 graus, com esse vento agradável, refrescante e até um pouco mais forte. Se não tomar cuidado, o guarda-sol vai embora, tudo fica ainda mais agradável. E você, já tem a sua praia preferida aqui em Floripa? Deixe nos comentários. Compartilhe aí as suas experiências ou as praias que você deseja conhecer aqui na Ilha da Magia. A gente vai fazer uma grande corrente do bem
para divulgar as melhores dicas, tirar as dúvidas, para que você possa organizar a sua futura viagem, ou se já estiver na região, para não perder essas belas atrações. E você pode ver que muitas delas são totalmente gratuitas. O movimento das ondas. Bom, outra vez o destaque fica por conta do silêncio, não o silêncio da natureza, mas o silêncio dos banhistas. Nada de som alto, música estridente. Que bom! Espero que essa seja uma tendência que venha para ficar aqui nas praias de Floripa. Quer ouvir sua música? Então ouça sozinho ou muito bem acompanhado. Fonezinho Bluetooth. Você pode desfrutar do seu gosto musical nesse cenário. Parece um cenário de filme. As praias brasileiras realmente são encantadoras. Praias para todos os gostos e bolsos também. Aqui, por exemplo, em Floripa, você tem, como eu já falei, a praia para os surfistas, praia para um banho tranquilo, tem a praia também para ficar peladão. Tem praia de nudismo, a praia da Galheta. Praias praticamente desertas, intocadas, urbanas também. Tá vendo? A gente consegue satisfazer a todos os gostos num único lugar. E isso faz de Florianópolis a verdadeira Ilha da Magia. Olha que morro fantástico. Ele divide aqui a Praia Brava na praia da Lagoinha do Norte. É uma trilha, que é a trilha do Morro do Rapa. O nível aí um pouquinho mais difícil, de médio para difícil, mas muito bem sinalizada.
parte do caminho brasileiro de Santiago. Os quiosques funcionando. Mais um dos acessos, ainda não é o último. Não é uma praia muito extensa, mas como eu disse, tem muitas atrações. Para chegar, você pode vir de transporte público, Uber ou mesmo de carro. Mesmo vindo de carro, você encontra muitas opções para estacionamento ali na via pública. É só chegar cedo. Gostaria novamente de agradecer aí a audiência dos queridos inscritos, as mensagens carinhosas de apoio. Isso só me incentiva a buscar melhores caminhos, melhores paisagens e essas experiências, trazendo você junto comigo, como se tivesse um verdadeiro passeio virtual, onde eu vou então mostrando os detalhes da praia, contando as experiências e dando essas dicas para que você possa sempre aproveitar ao máximo todas essas belezas. Chegando então a parte final, mas não o fim do nosso passeio. A gente ainda tem mais um cantinho. Ficar de olho aqui no transporte. A gente tem muito para conhecer. Quero levar você para mais atrações. Um grande paredão de pedras. Essa parte é a mais perigosa da praia. Tanto é que não tem nem surfistas, porque ali, junto às pedras, acaba formando um vórtice. Mesmo os surfistas aí que são nadadores experientes, eles evitam. E também evita que as ondas acabem levando de encontro às pedras. É perigoso. Então vamos aprender aí com a experiência de quem sabe.
uma trilha também que vai lá pro Morro do Rapa. Nessa trilha também a gente vai para a base ali de salto, parapente. E esse é o final do nosso tour virtual pela Praia Brava. Saindo da Praia Brava, esse é um dos últimos acessos. Caminhar nessa areia fofinha cansa, hein? Que bom, praia própria para o banho. Só naquela parte que eu mostrei que está impróprio, mas eu mostrei e expliquei o motivo. Nesse acesso, banheiros químicos, vagas para estacionamento em via pública, só chegando cedo. E se chegar mais cedo, ó, você tem garantia de uma sombra. Fica a dica. O espaço é disputado. Tá vendo essa rotatória? Então essa rotatória passa o ônibus. Os motoristas aqui estão de parabéns, porque é cada lugarzinho estreito, ainda dificultado ainda pelos turistas que acabam deixando o carro mal estacionado, ou que tentam disputar o espaço com o ônibus, mas faz parte. Mostrando esse aspecto aqui da Praia Brava, uma região com muitos condomínios, alguns condomínios inclusive de luxo, algumas casas maravilhosas, grande parte de prédios, mas é uma região que cresce muito. E o mercado imobiliário aqui, como ele está aquecido, então gera preços aí bem salgadinhos, que nem a água, ou mais ainda que a água do mar. E para terminar a nossa caminhada, eu vou mostrar onde você pode pegar o ônibus de retorno. Quando você faz essa caminhada do jeito que eu fiz, de um extremo ao outro, para que você possa se organizar sem sufoco e já com essas dicas aqui do canal. Sei que você gosta. Tá ali, ó. São dois pontos de ônibus, um ali na nossa parte direita e o outro em frente no outro sentido. Na verdade, pegar qualquer um dos dois é a mesma coisa, porque o ônibus ele vem em nossa direção, ele faz aquele retorno que eu mostrei lá naquela rotatória estreita e retorna para esse ponto. Você pode acompanhar todo o trajeto, a marcação dos pontos onde você pode subir ou descer do ônibus através do aplicativo Floripa no Ponto.
É muito interessante, eu recomendo que você baixe, é totalmente gratuito e é do transporte público aqui de Florianópolis. Tá aí no ponto de ônibus, só aguardando a nossa carona. Eu espero que você tenha gostado da experiência e que as informações lhe tenham sido úteis. Então já sabe, né? Deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo, ative as notificações e não perca os nossos próximos episódios aqui no Trips e Flix. Agradeço a sua audiência e companhia, um grande abraço e até breve.